Bomba! Lula derrete. Será que é o começo do fim? Olha que notícia maravilhosa. Bastidor que é importante, que existe uma corrente dentro do governo e entre os aliados do presidente Lula de tentar vender o Lula como antissistema. Só que não tem como. Você escuta isso, você fala, mas como? Não tem como. Mas por causa disso que você está falando, Merival. Então, assim, até quando ele fala nesse próximo trecho, ele diz que a política está no pior nível, tal, porque isso... A gente pode discutir aqui se isso é um discurso válido ou não para os Bolsonaro, mas o ponto é que pegou. Em 2018, eles se venderam como antissistema e parcela importante da sociedade acreditou naquilo, também vindo de um presidente, de um candidato que passou 30 anos no Congresso Nacional e fez da política a sua profissão. Mas para o presidente Lula, na minha opinião, não tem como você vender. Mas isso demonstra, na verdade, a preocupação do PT com a vazão desse discurso na eleição de outubro. O deputado federal Nicolas Ferreira pode deixar o Partido Liberal se a legenda continuar filiando pré-candidatos fora do que foi acordado com os atuais correligionários. O pedido coletivo do grupo, que faz parte da legenda em Minas, é que o partido não receba políticos com mandato, pois a medida aumenta a competitividade interna. O pleito específico de Nicolas é para que a sigla não filie nomes que não compartilhem dos mesmos valores que os dele. Com 1.300.000 votos na eleição passada, a expectativa interna é que ele bata o próprio recorde e chegue à marca de 2 milhões. Nessa projeção, poderia eleger até 10 deputados com seus votos excedentes. Segundo interlocutores, o deputado não quer que sua votação beneficie candidatos que não seriam escolhidos pelo seu eleitorado. Pelo que a coluna apurou, Nicolas Ferreira vai se reunir com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, e com o Domingos Sávio, presidente estadual, ainda neste mês. Se a legenda continuar desrespeitando o acordo, que segundo seus interlocutores está registrado em ata, ele vai reavaliar a permanência no partido. Os detalhes e a lista de filiação que tem irritado o deputado estão na coluna no site da Itatiaia. De Brasília, Edilene Lopes. É muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não sou ele, é quem ele escolher, entendeu? Em UOL, eu falo um pouco sobre isso. Dirigentes e quadros históricos do PT já admitem que vai ter, sim, o que eles chamam de dano colateral ao partido. Ou seja, alguns quadros serão afetados no escândalo do Master. Porém, a aposta deles hoje é de que este caso pega o coração do Centrão. Para utilizar a expressão que a fonte me deu, disse o seguinte, abro aspas, do lado de cá é residual. Ou seja, do lado do PT, residual. Do lado de lá é o sistema nervoso central. Resumiu, falando sobre o Centrão. Ele falou por 52 minutos. Ele é impressionante falando, impressionante. A maneira como ele organiza o discurso dele. Quando ele terminou de falar, depois de 52 minutos, ele disse, bom, pessoal, agora eu vou encerrando. O pessoal, fica mais. O pessoal queria mais. Ele não fala tanto quanto Fidel Castro falava. Fidel Castro era impressionante, o Chaves falava muito. Ele não fala tanto quanto esses políticos. Mas tem uma coisa muito curiosa, e vários pontos que você pode destacar do discurso do presidente Lula, mas tem um ponto que merece destaque, que é o presidente, ele fala como se o sistema político fosse algo que ele estivesse conhecendo agora. Como se ele fosse o Nicolas Ferreira, a Tabata Amaral, gente que está chegando agora na política e que de repente fala, meu Deus, olha só o que é a política. Ele fala como o arquiteto que fez o prédio e critica o prédio que ele ajudou a construir.
as várias críticas que ele faz ao sistema político, ao PT, às opções, ao que está acontecendo nesse momento, ele fala com um estranhamento de quem está fazendo uma observação. Quem chegou a um país estranho e vai contando aquilo que viu, aquilo que está testemunhando, o que é muito curioso. O presidente Lula, ele fala, por exemplo, lá pelas tantas, olha, é importante que vocês voltem a ler o manifesto do PT. O PT, ele diz lá no manifesto que ele nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, cansados do serviço de massa de manobra para os políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Então, ele fala isso, quer dizer, o manifesto fala isso, e o PT faz alianças pragmáticas com o Centrão, né? O PT... Ele defende a política como uma atividade própria das massas, mas pratica um partido dependente do Estado. Ele propõe a ruptura com a política tradicional, mas faz o quê? Loteamento de cargo e uma compra de governabilidade com os métodos que a gente conhece. O PT, ele fala como se fosse transformar o Estado, não só não transformou o Estado, como foi absorvido pelo Estado e passou a se alimentar do Estado. Mas o presidente Lula fala de tudo isso com um estranhamento, né? Veja só. Vamos falar um pouquinho sobre como a operação da Polícia Federal, como a Polícia Federal atrapalhou os planos do Lula, o Megali. A operação da PF sobre irregularidades envolvendo o Master com o Fundo de Previdência do Amapá. Você vê que o Brasil realmente é um país enorme e está tudo coligado, né? Essa operação, na terra e no coração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou água no chope do Messias. Por quê? Porque o presidente já estava com tudo pronto para mandar a indicação do nome dele para o Senado. O cenário hoje é bem diferente daquele do ano passado, em que se temia que o presidente sofreria uma derrota fragorosa no parlamento. Hoje o Lula considera que já tem maioria no Senado para aprovar o nome do Messias, mas a PF atrapalhou esses planos. Segundo aliados do presidente, sempre que uma operação da polícia tem uma operação da polícia, os políticos sobre os quais o escândalo investigado respinga, que é o caso do Alcolumbre, né? O Alcolumbre viu o tesoureiro de uma das suas campanhas eleitorais, o Jocildo Silva Lemos, presidente da Previdência do Amapá, ser colocado no centro do escândalo por ter comprado títulos do Banco Master, né? E sofrer busca e apreensão. Então isso respingou no Alcolumbre. E sempre que isso acontece, os políticos ficam magoados, vamos dizer assim, o Megali, com o governo federal. Como se o Lula pudesse pegar o telefone e falar, olha, não vai lá no Amapá, não vai lá na Bahia, não vai lá no Rio de Janeiro, você poupa esse e aquele. Não é assim que a banda toca, mas sempre se entende que há uma possibilidade de o executivo influenciar, né, nessas operações. Mas enfim, isso fez com que o envio fosse adiado, né? Os planos do Lula foram adiados para depois do Carnaval, Megali, quando ele pretende novamente ter uma nova rodada de conversa com a Alcolumbre para superar eventuais problemas e mágoas, porque maioria agora ele já tem no Senado para indicar o Messias. Megali, sobre essa coisa de tempo que cura mágoas, você vê que a coisa é tão curiosa no Brasil que um dos maiores opositores do Lula, que já disse que o Lula era tudo de ruim no Brasil, está agora declarando, está reaproximando do Lula e declarando apoio aberto ao Messias. O senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, que foi ministro do Bolsonaro, eu conversei com ele na semana passada e ele falou, não, eu sempre sempre apoiei o Messias é um grande amigo, né? Eu gostaria que o Bolsonaro estivesse indicando ele, mas mesmo sendo Lula eu vou votar nele, eu vou me expor, vou fazer campanha, porque ele nasceu em Pernambuco, mas ele viveu no Piauí, o meu estado, conheço ele há muitos anos, ele é preparadíssimo, honesto, tem bom coração, enfim, o Messias é tudo de bom agora e, portanto, nada como o tempo para ir virando votos no Senado, né? Ele protocolou uma ação no STF na qual acusa o governo Lula de cometer pedaladas fiscais no orçamento, prática que pode motivar o impeachment do presidente. Marília Ribeiro está com a gente mais uma vez e volta com essa informação. Conta pra gente, Marília. Conto sim, Neila. Essa ação foi protocolada na última semana pelo Partido Liberal lá no Supremo Tribunal Federal. No documento protocolado, eles afirmam que o governo federal ele teria instituído um sistema que permite a execução de despesas fora dos limites legais, que, segundo a legenda, compromete a transparência das contas públicas e cria uma estrutura paralela de financiamento estatal. De acordo com o documento, aproximadamente 89 bilhões e 900 milhões de reais teriam sido retirados do teto de gastos
por meio de exceções legais e créditos extraordinários. Para o Partido Liberal, esse mecanismo transmuda o regime fiscal em simulacro de legalidade. Com base nesses argumentos, o partido pede, então, que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade de mecanismos utilizados pelo governo e determine a recomposição de limites fiscais. É importante a gente destacar aqui, Neila, que o impeachment de presidente, ele não é encaminhado nem analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Fica a cargo ali do Congresso Nacional. O STF, ele só entra em cena nessas situações, ele só pode ser acionado para garantir o rito constitucional, que é poder definir aí como o processo deve tramitar, corrigir vícios formais, como, por exemplo, prazos, votação, comissões, quórum, e também garantir aí o direito de defesa e contraditório, como, por exemplo, aconteceu no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde o Supremo Tribunal Federal acabou fixando aí regras do rito. Ele também entra nessas situações quando julgar mandados de segurança. Parlamentares ou então partidos, eles podem recorrer ao STF alegando aí desrespeito à Constituição, abuso de poder, atos ilegais do presidente da Câmara ou então do Senado Federal. O STF, então, ele deve decidir se o ato é constitucional e não se o impeachment é justo ou não. E, por fim, ele pode analisar aí também crimes comuns, se o pedido envolver crime comum e não crime de responsabilidade. O STF, ele pode analisar denúncias da PGR, mas o processo só anda se a Câmara dos Deputados autorizar. Então, essa aí foi a ação protocolada pelo Partido Liberal dentro do Supremo Tribunal Federal, mas a análise de impeachment cabe apenas para o Congresso Nacional. Neila. E é por isso que eles me odeiam tanto. Porque eu vou continuar expondo tudo o que esses vermes, o que esse esterco de juízes da Suprema Corte estão chamando aí de tribunal. E eu já quero iniciar esse programa já mostrando o motivo pelo qual essa corte maldita me odeia. E convenhamos, né? Para mim é uma alegria que eles me odeiem por causa disso aqui. E eu vou continuar falando tudo o que precisa ser dito. Essa é a primeira live nesse meu canal depois de 5 anos e eu quero deixar registrado dados do CNJ, dados do CEPJ e inquéritos parlamentares onde mostra a vida nababesca desses juízes de merda da Suprema Corte do Brasil. O pessoal falou, não fala palavrão pro canal não ser bloqueado, eu vou tentar me segurar, mas esses juízes de esterco, pelo menos eu posso falar com vocês. Bem, está aqui uma análise comparativa entre a magistratura brasileira e as Cortes Supremas na Suécia, onde eu quero mostrar para vocês a diferença na Suécia, onde se tem alta eficiência, não tem benefícios adicionais, a transparência é radical. No Brasil, as estruturas hierárquicas são rígidas, você não tem como ter acesso a tudo que eles gastam, as indenizações cumulativas aumentam fortemente o salário desses ministros, em um sistema completamente complexo e cheio de subsídios para aumentar a folhinha salarial, que no final das contas não é folha salarial. É uma vida de rei que eles têm, e eu quero deixar isso claro aqui para vocês. O ponto de partida é que não tem nem como fazer uma equivalência sem mostrar a ilusão dela, né, a mentira. De início, assim, parece que o salário dos ministros da Suprema Corte da Suécia e o do Brasil parecem que são bem parecidos, o que daria uma justificativa para dizer o seguinte, não, eles realmente podem receber isso. Ítalo já mandou aqui, chegando em casa já entro, Max também, e daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre isso, não só com o Ítalo Lorenzon, mas talvez até o Max. E aí, na Suécia, na Suprema Corte no Brasil, tal do teto do STF, à primeira vista os valores parecem compatíveis para os cargos de elite do funcionalismo público, no entanto, no Brasil, o subsídio é apenas o piso. Na Suécia, é o teto real. E aí, essa conversinha de teto, eles pegaram uma brecha no artigo 37, inciso 11, onde diz não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. E aí a Constituição brasileira, infelizmente, acaba definindo que ninguém deve ganhar mais que o ministro do STF. Mas a emenda constitucional de 2005, a emenda constitucional número 47,
criou a exceção que acabou virando regra, e essa brecha permite que as verbas destinadas a ressarcimento sejam somadas ao salário sem respeitar o limite máximo criado, criando assim os chamados super salários. Então ele tem ali o tal do limite, o teto, e aí você tem depois o tal do ressarcimento, e aí a conta não tem teto. O teto constitucional vira uma mentira. Como é que vira, então? Como é que é a vida nababesca, né? A palavra nababesca vem de um rei muçulmano que vivia de opulência, né? Acho que era Nabo mesmo o nome dele, e é por isso que a gente faz essa referência. Então, você tem ali o subsídio base, aí você soma auxílio alimentação, que em média, só no TJ de Roraima, é de R$ 4.126, essa é a média, tá? No TJ de Roraima. Auxílio saúde, que acaba sendo um reembolso privado, licença prêmio indenizada, que é venda de folgas, e a gratificação por acúmulo. Como é na Suécia? Nada disso. Não tem benefícios, não tem ônus, não tem auxílio moradia, não tem gratificações. A realidade aritmética é essa daqui. O custo médio por magistrado no Brasil, isso somando todos os juízes da primeira instância, fora esses que estão lá no topo. R$ 68.300. E o aumento que aconteceu em 2023 de 12,1%. Pagamento de passivos e indenizações de licenças acumuladas. E aí o teto oficial subsídio do STF fica 46,366. R$46.366. No custo médio, real mesmo, ele acaba sendo 68,300. Isso é o médio. Enquanto o subsídio é tributado, as indenizações são isentas de impostos de renda. Ou seja, eles só pagam imposto de renda naquilo que bate até 46. Todo o dinheiro de acréscimo que vem depois disso, eles não pagam impostos. Você paga imposto sobre tudo, eles sobre quase nada. E aí começa. O peso do Estado, o salário bruto é de 134 mil, salário líquido é de 73 mil. Na Suécia, os impostos pesam bastante, é uma alta carga tributária, não tem isenções especiais. No Brasil, tudo vira escudo indenizatório. Verbas indenizatórias, auxílios, licenças, todas elas são isentas de imposto de renda. Vira um escudo e o juiz não precisa nem sequer declarar. Ele está isento. Ele pode até declarar ali, mas vai estar isento, não vai pagar nada. A estrutura de penduricalhos funciona como um mecanismo de elisão fiscal legalizada, maximizando o ganho líquido. E aí agora vamos para a rotina do trabalho de um juiz da Suprema Corte na Suécia e o trabalho de um juiz da Suprema Corte no Brasil, que é até um absurdo chamar de juiz. O trabalho é esse. Na Suécia, você tem um trabalho de gabinete, análise técnica escrita, volume de 8 mil pedidos, apenas cerca de 100 são aceitos, e é discreto, não tem audiências orais, não tem programa de TV, não existe TV Justiça na Suécia, não existe canal de TV, não existe site de notícias dentro da plataforma do Judiciário da Suécia. Enquanto isso, no Brasil, você tem todo um show de horrores. Tudo é transmitido, você tem TV Justiça, você tem câmeras caríssimas, microfones caros, você tem operadores que o custo total é altíssimo, você tem uma estrutura de salário para trás das câmeras que acaba sendo maior do que está ali na frente das câmeras. Então, no Brasil, gestão de acervo massivo e exposição pública midiática máxima. Milhares de decisões monocráticas e o juiz, que é um gestor político, apresentando-se na TV Justiça. Algo bem próprio de um país de terceiro mundo. Vamos então para o exército de apoio que cada juiz tem na Suprema Corte da Suécia e na Suprema Corte do Brasil. Na Suécia, cerca de 80 funcionários totais para atender 16 juízes. Eu vou repetir, 80 é o total para todos os 16 juízes da Suprema Corte da Suécia. Eu estou bem gripado,
Então eu peço um pouco de paciência de vocês com relação ao ficar aqui fungando, né? Tô com áudio, não fica muito legal. No Brasil, milhares, eu vou repetir, milhares de servidores, assessores diretos e terceirizados. O gabinete funciona como um escritório de advocacia privado dentro da própria estrutura pública. O juiz brasileiro não é um julgador apenas, é um chefe de departamento de alto custo fixo. Vou repetir, alto custo fixo. E aí eles dizem que a produtividade é a justificativa. Qual é o argumento? Defensores do modelo citam um volume desumano de processos para justificar gratificações. Gratificação por acúmulo, coitadinhos. E aí eles falam, o modelo cita um volume de incentivos financeiros de produção. E o contraponto, é administrativamente mais barato pagar indenizações acima do teto a um juiz ativo do que contratar novos juízes, evitando custos previdenciários futuros. O resultado é uma justiça que opera baseada em incentivos financeiros de produção, distorcendo o teto constitucional. Onde a transparência falha completamente entre Brasil e Suécia. Na Suécia, você tem o Freedom of Press Act, que seria como se fosse um portal da transparência. O acesso, qualquer cidadão pode solicitar documentos oficiais diretamente. Simples assim. Qualquer pessoa na Suécia pode chegar e falar assim, eu quero ver como é a conta do ministro tal, ou do juiz tal da Suprema Corte da Suécia. Quero saber o que ele está ganhando, como ele está pagando as pessoas que trabalham com ele. É uma janela de vidro completamente transparente. No Brasil, depois da resolução do CNJ 102 de 2009, fica assim, são portais fragmentados, dados de remuneração total exigem contabilidade forense para somar todas as rubricas dispersas, exigem contabilidade forense. Vou repetir, você tem que ter ali uma expertise para poder entender o que o ministro realmente está recebendo, o que o juiz realmente está recebendo. E agora vamos ao caso da senhora Viviane Barsi de Moraes, aquela menina, né, vou falar assim, que venceu todo mundo no OnlyFans. Ela fez um único contrato de 129 milhões de reais. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a senhora Viviane Barsi de Moraes, como dados do próprio inquérito da CPI do crime organizado, cujo relator é o senador Alessandro Vieira, lá tem uma suspeita de anomalia econômica. O valor desafia a lógica de mercado para serviços de advocacia, levantando para qualquer pessoa que tem um cérebro suspeitas de lavagem de dinheiro, segundo o próprio requerimento da CPI. Bem, o que a gente tem aqui? Uma prioridade absoluta em engenharia financeira desses ministros. Mensagens citadas do inquérito mostram exigências de pagamento, mas sem evidência de trabalho jurídico proporcional. Cifras dessa magnitude são raras, até para bancas globais em caso de fusões multibilionárias. Senador Alessandro Vieira. O que ele disse ali? Que até em litígio de uma empresa bilionária, ninguém paga esse valor. A suspeita é que o contrato não está remunerando nenhum serviço técnico da Viviane Barsi de Moraes, mas mantinha um fluxo financeiro obscuro, como foi exposto na Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Vamos comparar o discurso com a prática. A retórica é, ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, não há nenhuma carreira pública com tantas vedações quanto a magistratura. Está impedindo de julgar qualquer causa que tenha como parte de seus familiares. Ele diz que está tudo muito bem, os familiares não têm nada. Na prática, a existência de contratos milionários entre bancos regulados e escritórios de cônjuges cria conflitos de interesse práticos. E o termo-chave é a triangulação de recursos. O uso de escritórios familiares para movimentar essas verbas. E o custo institucional é esse que vocês estão vendo aí na tela, 1 bilhão de reais. Essa é a proposta orçamentária para 2026, só para o STF. Fatores de custo, que eles dizem, segurança pessoal massiva, blindados, escolta, estrutura de corte real versus corte constitucional. Se o Alexandre de Moraes não fosse um rato, ele não ia estar precisando andar de blindados.
né? E nem ele, nem nenhum outro ministro. Ministro da Suprema Corte da Suécia anda de bicicleta e vai até o trem, o metrô público. Transporte público como todo cidadão. Esse é o visual comparativo que eu quis fazer para vocês aqui. O que é uma corte na Suécia, com foco em precedente, e o que é uma corte no Brasil, o STF, que na verdade virou um poder político, na verdade, criminoso. E a conclusão é essa. Nós temos a construção do nababesco. Opacidade privada, a zona cinzenta das relações familiares e contratuais, maximalismo estrutural, gabinetes inflados e privilégios de CEOs estatais. Engenharia legislativa, indenizações isentas para furar o teto. E aí o custo financeiro é de R$68 mil por mês, mas o custo de credibilidade institucional é incalculável. Essas são as fontes que eu utilizei para essa apresentação que eu estou fazendo aqui com vocês, e é por isso que eles me odeiam tanto, porque eu vou continuar expondo tudo o que esses vermes, o que esse esterco de juízes da Suprema Corte estão chamando aí de tribunal. No final de semana, o nosso queridíssimo Lauro Jardim eu mandando avisos. O alerta que ministros do Supremo receberam sobre o caso Master. Alguns ministros do Supremo foram alertados que o correr das investigações do caso Master vai respingar com força na corte. Aí eu pergunto pra vocês, né? Falei, beleza. Respingar. Banco Master. Quem será? Será que é o Mendonça? Será que o Mendonça... Porque até agora o nome do Mendonça não apareceu no caso do Master. Será? Deve ser o Cássio, então, né? Não, também não parece que é o Cássio. Carmen Lúcia? O Fux? Não sei, né? Por que será? Bom, o Lauro Jardim traz algumas explicações. Parece que não é a ala bolsonarista do Supremo ou aquela ala menos política que vai causar barulho e estardalhaços. Mas vamos por parte. Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Um dos celulares apreendidos apreendidos do Paquito, há pelo menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, seu braço direito para transições heterodoxas, que é o cunhado dele, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Será que é do Supremo? Não sei. Pode ser que seja. O Lauro Jardim fala do Supremo. Isso é uma série de notícias. Mas abrindo aqui um parênteses para falarmos sobre a República como um todo e o Banco Master. Leandro Demore postou essa foto. Eu me nego a acreditar que é verdade. E se for verdade, com certeza tem alguma explicação. Exclusivo, Ciro Nogueira é flagrado em aeroporto com investigados na Carbono Oculto. Eu acho que aqui deve ser inteligência artificial. E o que é que isso aqui tem a ver com o Banco Master? Isso aqui nada. A não ser que Carbono Oculto também tem algumas confusõezinhas, né? Que tem lá o REAG, aquele fundo de investimento, também tem as confusões com o Banco Master, o Tayaya. Mas falando propriamente, né, do Banco Master e do Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira estava lá no SBT News falando toda a sua amizade com o Paquito e garantindo que tá tudo certo, não tem nada de errado. Cuide disso aqui. Eu era um grande empresário do país. Eu mesmo conheço o Daniel Vorcaro, como eu conheço o dono de vários bancos do nosso país. O que tem que se ver, Brasília, é se essas conexões políticas interferirem em qualquer situação ilegal. Isso é que o senhor era próximo de Daniel Vorcaro? Não, conheço o Daniel, sim. Como conheço todos os grandes empresários desse país, dono de vários bancos, e não tenho nenhum medo de esconder essa relação, porque ela nunca foi uma relação ilícita, nunca tratei de nenhum assunto do Banco Master, nunca fiz gestões para encobrir algo. Em nenhum momento ele fez nenhuma sugestão ao senhor de políticas que pudessem auxiliar o Banco Master? De jeito nenhum. E depois das investigações, ele procurou a classe política para pedir ajuda? Não tem por que isso. Não tem como a classe política ajudar nessas investigações, nessa situação. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo Banco Central e as investigações conduzidas pela Polícia Federal e o Ministério Público. Tem nada de errado, gente. Ciro Nogueira garante, e eu confio no Ciro Nogueira, porque ele conhece
Vários banqueiros. Depois vocês acham que é pirraça, né? Quando eu falo que o Ciro Nogueira é o fã do André Esteves. Aí falando da REAG, né, o fundo aí investigado na Carbono Oculto, que tem proximidade com o Master. Primeiro, o valor econômico diz ali embaixo. Fundos da REAG divulgaram um patrimônio falso de 45 bilhões com créditos de carbono. E a CNN complementa com a postagem do Gloves. O fundador da REAG comprou ações do BRB usando o fundo do Master. O BRB comunicou ao Banco Central sobre compra de ações por Mansur antes de ter aumento de capital aprovado. Aí o Gloves diz, né? Para investigar essa roubalheira, acho que a Polícia Federal terá de alugar por um ano todos os data centers das grandes IAs para processamento de dados. É uma teia de aranha sem fim. Isso aqui já virou episódio do Chaves, comprando e vendendo churros ao mesmo tempo, sabe? Pega o dinheiro para pagar e ele mesmo recebe. Você assistiu esse episódio do Chaves, né? Aí falando sobre o ponto do Ciro Nogueira, né, que cabe ao Banco Central, né, dar um bizu na situação com o apoio da Polícia Federal. A revista Piauí colocou aqui um dado que pode ser incômodo para alguns, mas acho que a gente tem que olhar para a situação, né, para realmente tentar entender o que aconteceu. Sobre Campos Neto, o Banco Central mandou 18 alertas ao Master. E algumas críticas foram feitas a uma possível demora em tomar alguma ação aí mais drástica, ou talvez, sei lá, elevar o nível realmente sim, de cobrança. Né? Porque só ficar mandando alerta não adiantou muita coisa, né? Mas enfim, os 18 alertas enviados pelo Banco Central ao Banco Master foram todos ignorados. E o Banco Central, mesmo assim, ainda autorizou o banco de Daniel Vorcaro a continuar operando. Leia a reportagem, a contaminação. Outro banco que está envolvido, né, que iria comprar o Banco Master, que é o BRB, quero te mostrar 3 notícias na sequência. Primeiro, saiu essa aqui do Estadão. BRB vende 5 bilhões em ativos para estancar crise de liquidez após escândalo do Master. A coisa começa a ficar feia, aí alguns clientes podem ficar com medo, tiram dinheiro, faz uma coisa aqui, faz uma coisa acolá, aí o BRB começa a ficar no vermelho, sai correndo. Não, vamos vender aqui o que a gente tem, que é para ter algum dinheiro, ter liquidez e manter as contas de pé. Acho que o BRB não estaria nesse perrengue se não fosse a tentativa de compra do Banco Master. Está ali, banco ainda negocia a venda de ativos comprados no Master para tentar diminuir a necessidade de aporte do governo do Distrito Federal, né? Ou seja, os pagadores de impostos. Aí no dia 6, Renato fazia esse seguinte comentário. Nada como uma boa crise para organizar uma venda. O Dedé já está com a chuteira do pé, né? Ei, o BRB vai vender. Possivelmente, né? Quando você vende estando desesperado, normalmente você nunca vai vender bem. Dia 6. Aí, no dia 8, BRB dará um passo atrás, mas não será privatizado nem federalizado. Diz o novo presidente do banco. A gente vai voltar, vamos retroceder aqui alguns pontos, o banco vai ficar talvez um pouquinho menor, mas a gente vai precisar vender o banco como um todo, né? Banco apresenta plano de recuperação de capital após rombo deixado pelo Banco Master e terá de diminuir de tamanho para preservar índices financeiros. Tudo isso causado pela confusão do Banco Master. A Renato dizia, banca encolhendo, capital corroído por erro de terceiros, pressão regulatória e nenhuma solução óbvia à mesa. É nesse cenário que sempre aparece alguém dizendo, não é compra, é profissionalização. Olha o que ele tinha dito 2 dias antes. Nada com uma boa crise para organizar uma boa compra e o Dedé já está com a chuteira no pé. E aí ontem, vem a Folha de São Paulo, BRB negocia com BTG e outros bancos privados venda de ativos comprado do Master. É incrível. O Dedé, ele leva todas. Todas as crises do Brasil caem de bandeja no colo. Porque o Dedé não é que o Dedé está ganhando. O Dedé está socorrendo o Brasil. Sabe? É um pai. Sabe o filho pródigo que vai lá, recebeu, né, os tesouros, foi lá, né, os seus talentos, gastou errado, aí tá na pior, meu pai, me ajude. Tô sem dinheiro até pra comprar comida e pagar o aluguel. Aí surge o Dedé, eu vou te ajudar. Realmente, né? É um empresário preocupado com a nação. O André Esteves é um cara maravilhoso. É um
padrão, né? Aí você pode falar, cara, é um padrão. Sim, é um padrão, porque o André Esteves é um cara muito diferenciado. É um filantropo. Ele é basicamente um filantropo. Ele está sempre ajudando o Brasil. Ele está sempre ajudando a reduzir o tamanho do Estado. Que cara maravilhoso é esse, né? Sério, não dá, velho. Não dá. Não dá. A Renata ainda brinca, né? Vai cair no colo do Dedé, mas tudo é essencialmente técnico. 100% técnico. Todas as decisões técnicas, o valor pago vai ser técnico, sabe? E é de você que ainda acha que tem uma coisa errada nisso daqui. Aí, Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, apareceu não para passar pano. Obviamente, ela tinha que deixar a sua assinatura registrada da tia do disjuntor. Ela conseguiu envolver Bolsonaro sem explicar como o Bolsonaro está, né, envolvido. Ela fala que Bolsonaro não quer investigação do Banco Master, mas ela não explica por quê. Se Vorcaro abrir a boca, impacta Supremo, governo, oposição e as eleições. Sim. Normalmente, quando se fala de oposição, tá falando da direita, né, do bolsonarismo. Eu fico pensando assim, cara, o que é que tem a ver o Banco Master com o bolsonarismo? Eu falei, não, talvez até falando do Centrão, né, colocando o Ciro Nogueira, o Rueda, o Alcolumbre, né, essa baita oposição. Aí eu fui lá ver o que ela dizia. O escândalo do Banco Master não é apenas o maior da história financeira do Brasil, mas também o fator que mais pode impactar nas eleições de outubro, tanto a presidencial quanto para governadores, deputados e senadores. Se Kassab é o grande articulador político, Daniel Vorcaro vai se tornando o maior desarticulador. Dono do Master, com a audácia e uma falta de pudor correspondentes ao seu QI, Vorcaro superou a primeira fase da sua estratégia, trocar a cadeia pela tornozeleira, e investe na segunda e decisiva, cavar anulações ao longo do processo criminal, aliando questões técnico-jurídicas a recados e memórias políticas. Seu trunfo arrasador é ameaça de delação premiada. Há um certo consenso de que uma delação de Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra em Brasília. E o que é mais importante, não interessa nem a Lula, nem aos Bolsonaro, nem ao Kassab, o Centrão e seus múltiplos candidatos. Ninguém está se matando por uma CPMI do Master, muito menos cortará os punhos por uma delação de Vorcaro, muito pelo contrário. Aí eu li assim e falei, mas eu não entendi. Um consenso que a delação do Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra. E isso não interessaria nem Lula, nem aos Bolsonaro. Eu fiquei assim, mas o que tem a ver Bolsonaro com essa história? Alguém pode me explicar? Sério, eu não vou continuar lendo isso daqui, né? Vamos entender qual é o papel de Bolsonaro. Por que Bolsonaro tem medo do Daniel Vorcaro? Até aqui, Lula finge que não é com ele. Mas não se sabe até que ponto passam ilesos Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Jacques Wagner, sem contar os links do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o Master, e o fato de que foi Lula quem deu décadas de toga para Dias Toffoli, ainda tem o Guido Mantega. Lula também pode ser afetado pelo óbvio desgaste de Toffoli e Alexandre de Moraes, que alimenta o discurso bolsonarista de que o Supremo age politicamente para perseguir Bolsonaro e favorecer Lula. Só narrativa, isso não acontece. Sim, houve uma clara tentativa de golpe envolvendo altas patentes militares e condenações são justas, mas como em política e eleições a realidade é volátil, essa versão da oposição tende a crescer ao longo da campanha. Por fim, o escândalo do Master interfere nos planos de Lula para outubro, que incluem um racha ao Centrão e a aproximação pragmática com o MDB e dissidentes do PSD, PP, por exemplo. Se Lula já está de tititi com Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e o mais estridente opositor do governo no Senado, tudo pode. O grande provão em Brasília é uma eventual delação de Vorcaro atingindo, aí vem, ministros, governadores, aliados de Bolsonaro. Quem? Não fala. Líderes do Centrão e os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E para você entender que é absurdo, que não dá nem para imaginar que ela está falando do Ciro Nogueira, Ciro Nogueira é um dos grandes líderes do Centrão. Se você fala aliados de Bolsonaro, na sequência, líderes do Centrão, não pode ser os aliados de Bolsonaro que são líderes do Centrão, né? Porque é pleonasmo, você está se repetindo.
Então, assim, quais são os olhares de Bolsonaro? Tu consegue compreender a loucura disso daqui? A doença que é isso daqui? Virou doença já. Ela relata uma coisa que é verdade. A delação do Vorcaro, a tendência é não deixar pedra sobre pedra, levar Lula, Supremo e o Centrão pro buraco. Agora ela teve que colocar Bolsonaro no meio disso. Por quê? Porque ela é doente mental. Como Lula pode articular reaproximação com o Congresso e alianças eleitorais num ambiente todo contaminado? Não sei. Não tô nem aí pro Lula. Onde fica o eleitor, né? Que é o que interessa. Não, o eleitor, ele fica indignado lendo uma bosta de uma matéria como essa, tentando incriminar Bolsonaro. Além disso, há aquela velha história. Como a primeira denúncia, também a primeira delação é como o fio da meada, puxa uma atrás da outra, com os poderes vindo à tona e deteriorando os ambientes e os tabuleiros eleitorais. Se for assim, o MP e a PF e a imprensa terão muito trabalho. Eu duvido que vai ter uma delação. A República, gente, inteira vai cair? Ela vai cair. Eu vou aceitar cair. Eu vou ficar de braços cruzados, esperando, né, o Vorcado delatar e eu rodar. Óbvio que não vai rolar isso. Logo, as energias políticas estão voltadas para evitar a delação do Paquito e as que podem vir em cascata. Mas a que custo? Anulações do processo? Seria o fim do mundo? Aliás, o que tantos políticos e candidatos têm medo? Nos segredos tanto de Vorcaro quanto do seu ex-sócio Augusto Lima. Quem não deve não teme. É que o pessoal teme, né? Mas a gente vai saber, ou não. Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Vorcaro. Teve acesso a algumas coisas que serão compartilhadas com o Supremo e a PGR. O único ponto ali relevante que deve avançar são as críticas na sociedade. Delação não deve ter. Vão tentar deixar em banho-maria e, se tiver espaço, né, tentar, sei lá, dar uma derrubada aí, né, anular o processo. Mas a que custo, como pergunta a Cantanhede? Eu acho que veremos as confusões do Banco Master entrarem no debate eleitoral, viu? Acho que vai ficar muito difícil de evitar isso. Já pensou no debate na Globo? Flávio Bolsonaro, o dedo da cara do Lula. Você tava com Daniel Vorcaro, carado. Eita! Olha quanto o Lewandowski ganhava. Era seu ministro. E do Manteiga. Que preço. E quem mais ganha é o homem que perseguiu meu pai e ajudou a te descondenar. Investigação sobre resort Itaiaiá mira a atuação de primo de Toffoli. Lauro Jardim soltou uma sequência de notas aí, tentando criar confusão pra cima do Supremo. Tá doidinho aí pra ser preso. E ele usou uma palavra que eu achei curiosa. Tanto que eu grifei aqui, né, tudo de amarelo, eu só botei uma palavra em verde, ó. Porque ele vem, ó. A investigação sobre o rolo do resort Itaiaiá, que pertencia oficialmente aos irmãos de Toffoli. Ele tá sugerindo que talvez eles não sejam os donos verdadeiros, né? Assim, oficialmente é deles. Entendi. Mas que o ministro permanece como frequentador assíduo. Ele está tentando sugerir uma coisa muito malvada. Tem como de suas linhas principais a atuação do empresário Mário Humberto Degani. Beto, como é conhecido por familiares, é primo de Toffoli. De acordo com pessoas a par da investigação, ele, que é o fundador do Itaiaiá, é a chave para se abrir muitas portas dessa história que ainda é nebulosa. Aí o mesmo Lauro Jardim volta para dizer: as dúvidas sobre a Maridit, empresa dos irmãos de Toffoli, que o caso Master pode esclarecer. As investigações da PF e da PGR sobre o rolo do Master levarão, inevitavelmente, a uma apuração mais detalhada da Maridit Participações, empresa que, oficialmente, pertence aos irmãos do Toffoli. A Maridit vendeu em 2025 sua parte no hoje célebre, não pelos melhores motivos, Resort Itaiaiá. Possuía um terço do negócio. Tinha como sócio o pastor Fabiano Zettel, cunhado e ex-faz-tudo do Daniel Vorcaro. Há uma série de dúvidas que investigações sobre a Maridit podem esclarecer. A empresa dos Toffoli prestava serviços de consultoria? Eu não sei. Tinha contratos de prestação de serviços com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? Há suspeitas de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos?
É o que vai se querer saber. Será que vão quebrar o sigilo da Maridite e ver para onde foi o dinheiro? Bom, segundo o mesmo Lauro Jardim, o senador pede a CPI quebra o sigilo da Maridite, empresa do Toffoli, que fez negócio com o cunhado de Vorcaro. Quem não deve não teme, né? Será que vão deixar quebrar? Será que vão deixar quebrar? Será que vão deixar... A República cai, mas isso daqui não chega na mão do Senado por nada. Eu duvido, mas eu duvido que isso daqui aconteça. Eu duvido que os senadores vão quebrar este sigilo. Eu duvido, mas que ia ser bonito ia, viu? Meu Deus do céu. Bom, além do Toffoli, um ex-ministro supremo, né? Antes de falar de outra pessoa ainda mais importante, o Lewandowski comprou imóvel de alvo da PF por 9,4 milhões um mês antes de bloqueio judicial. Aí eu fiquei assim só pensando, né? Falei, rapaz, salário de ministro supremo, né? Bota aí que seja 50 mil reais por mês. Pode que seja 50 mil reais líquidos, né? Que aí você multiplica aí por 12. 600 mil. Vamos arredondar, né? 600 mil. Rapaz, pro cara conseguir juntar 9 milhões e 400 mil é muito dinheiro, viu? Meu Deus do céu, viu? É o mago da economia, o Lewandowski. O dinheiro multiplicou. Em 2024, o Ricardo Lewandowski comprou por 9,4 milhões o imóvel de Alan de Souza Young, conhecido como China, alvo da PF por sonegação bilionária no setor de combustíveis. A aquisição foi feita com o uso da empresa familiar que mantinha em sociedade com seus filhos. Será que a República fica de pé com a delação do Vorcaro? E a principal notícia aí do final de semana passado, Viviane Barsi, mulher de Dom Pedro III, assume novo caso no Supremo em defesa de Lucas Callas, sócio de Daniel Vorcaro. Isso aqui pra mim é aquele recado de eu não ligo para o que vocês acham de mim. Enfim, a mulher de Dom Pedro III passou a atuar em um novo processo na corte do marido, desta vez em defesa do empresário Lucas Callas, que é acionista, junto com o Paquito, da empresa de medicamentos Bion. O caso foi protocolado no Supremo na última segunda, dia 2, e Viviane aparece como a única advogada da causa. Eu tenho certeza que esse cara vai vencer. Perder ele não vai. Ele pode não vencer, mas perder também não vai. Aí a Malu Gaspar tava ontem lá na Globo News, né? Também fez a situação aí. Acho que a Andréa Sadi se sente desconfortável a falar sobre esses casos. Ela falou, não, chama lá a Malu Gaspar, né? Porque é meio feio, né? A gente aqui é petista. Aí eu não quero falar mal, né? Dos chefes do Lula. Chama ali a Malu Gaspar. O cenário de 26, se for confirmado, como a gente está... Peraí, nesse não. Esse não. Esse aqui. Em que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte, esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem a investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual. Tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília
Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, no mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por Marqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Você falou do... E aí, gente? Será que vão abafar o escândalo do Master? Será que vão abafar ou será que vão investigar? Acho que não depender de Lula, né? Do PT, de toda essa turma. Eu acho que vão varrer para debaixo do tapete aí o quanto antes. Confia que o Lula quer investigar tudo. Após declarações de Dom Pedro III e Toffoli, uma fratura ficou exposta no Supremo. Que dizem os bastidores da corte. Robson Boni relatou que o clima interno se deteriorou a ponto de um almoço tradicional entre ministros, que serviria para alinhar posições, ser cancelado. Foi aquele almoço lá do Fachin para discutir o código de conduta que não serve para porcaria nenhuma, a não ser blindar o Supremo de críticas. Já falei isso para vocês. Não caiam nessa ladainha. Esse código de conduta não vai mudar nada, será julgado por eles mesmos e a única coisa que vai servir esse código vai ser para falar o seguinte: tá vendo aí? Vocês não têm mais o direito de nos cobrar. Olha como nós somos humildes. Olha só, a sociedade reclama e nós, o Supremo, descemos dos pedestal para fazer autocrítica e fizemos a nossa parte. Voltamos a normal. Aí vai ser editorial do Estadão, da Globo, André Sadi falando, olha, tá vendo? Voltamos à normalidade institucional. É isso mesmo, né? Esse é o Brasil que queremos. Agora vai. Segundo Bonin, há hoje duas visões em choque. Uma defende maior liberalidade na vida privada dos ministros. E a outra, que sustenta o cargo, existe contenção máxima justamente pelo peso institucional que cada ministro carrega. Tradução: tem os normais e os anormais. É só isso. Balela, sabe? Liberalidade na vida privada. Balela, sabe? Chama pelo nome. Chama pelo nome, Boninho. Eu não vou chamar, mas eu queria que você chamasse. Aí a Miriam Leitão não conseguiu também passar pano. No domingo estava lá gritando: a conduta no Supremo e a democracia. A manifestação de Moraes e Toffoli mostra que eles não entenderam a demanda da sociedade por mais transparência e prestação de contas. Eles não entenderam, eles são burros, né? Eles são analfabetos. Eles não conseguem, né, entrar na cabeça deles. É muito difícil, né? É física quântica. Sei lá. Isso aqui é eletromagnetismo, né? Eles não compreendem. Não aprenderam isso na faculdade. A Miriam Leitão quer tirar o povo de idiota. Só pode, né? Eles não entenderam. Eles entenderam muito bem, Miriam Leitão. Eles entenderam e após entenderem, eles rejeitaram a demanda. Eles não estão, assim, satisfeitos. Como é que eles estão satisfeitos, né? Eles não ligam pro show da imprensa, pro show do povo. Eles querem poder absoluto, poder monárquico, basicamente, né? É o imperador do Brasil. Aí vem o Andreas. Esse safadinho aqui participou ativamente do processo de criminalização da direita, perseguiu muita gente ao lado do Felipe Moura Brasil. Aí agora fica aí, né? Ai, meu Deus! Olha o que está acontecendo com o Brasil. Quem poderia imaginar? Né? Ele é culpado. Não nos exclui de registrar o exotismo, sendo generoso, a barbaridade de ministros do Supremo fazendo gestões junto a senadores contra uma CPI.
E qual é o argumento deles? O Supremo está exposto. Nesse momento em que o Supremo está exposto, não seria bom a CPI. Mas quem expõe o Supremo? Quem? Os ministros que estão fazendo a gestão, segundo a Malu Gaspar, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Eu volto à minha pergunta. Quem expõe o Supremo Tribunal Federal? Não somos nós. Nós damos a notícia e tratamos criticamente da notícia. Para Alexandre de Moraes, nós que criticamos o Supremo Tribunal Federal, nós somos atacantes. E não há outra opção, né? Ou nós somos desinformados, ou nós temos algum déficit cognitivo, não sabemos ler, ou somos safados. Não tem outra opção. Somos nós, esses aí, com essas categorias, escolha a sua, somos nós que fazemos a exposição do Supremo ou são eles mesmos que se expõem? Por que um ministro do Supremo deveria incomodar uma CPI? Como você diria? Eu não sei, né? Você que tinha que se perguntar aí, meu filho. Você que tinha que trazer as respostas, Andreasa. Estratégia de Fachin para Código de Conduta no Supremo divide até ministros favoráveis à ideia. Em avaliações internas, Fachin indicou que conta com apoio da maior parte dos 10 ministros. Será mesmo? Mesmo entre apoiadores, no entanto, há hesitação em relação ao momento escolhido para o debate. Isso aqui é pura conversa mole. Pura conversa. Ah, não, o momento. Que momento, gente? Nunca tem momento. Sempre tem eleições. Se não for agora, aí passa as eleições. Aí se o bolsonarismo ganhar, vai falar que não pode, porque o bolsonarismo venceu. Sabe? Ainda que o bolsonarismo perca, não pode. Por quê? Porque não pode também. Tudo vai ter uma desculpa, sabe? Aí começa, não, é porque tem um início de governo. Não, é porque o Congresso está mais à direita. Aí pode passar um recado, pode passar impeachment. Eles não querem. Eles não querem. A única preocupação deles em passar esse código é não passar um recado político de, olha, nós perdemos. Mas esse código também não vai servir para nada. A preocupação de um grupo de ministros é que a discussão fragilize a corte e fomente ataques em meio a uma crise de imagem e no momento em que há integrantes vulneráveis por questionamentos sobre suas escolhas. Além do Fachin, Carmen Lúcia, Zanin, Fux, Mendonça e Flávio Dino. Enfim, né, eles, além de Fachin, eles comporiam um grupo que seria receptivo à concepção de uma proposta. A tradução: todo mundo menos Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A hesitação de apoiadores e opositores também passa pela ausência de um texto formal. Ao menos 3 ministros, que têm diferentes visões sobre o tema, avaliam estar diante de uma discussão ainda abstrata. Pois é, tem nem texto. Não, precisamos de um código de conduta. Tá, o que é que vai estar nesse código? Ninguém sabe. Não serve para nada. Para uma ala de ministros, mais simpática a ideia, o Código de Ética é uma resposta importante que o Supremo deve dar à sociedade para fazer frente à crise de imagem agravada por desdobramentos da investigação sobre o Banco Master. E para fechar aqui essas paradas do Banco Master do Supremo, antes de falar do Flávio, esse foi o melhor texto que eu vi nos últimos dias, falando aí de impeachment, né? Impeachment e renúncia de juízes. Quando a corrupção alcança as instituições contramajoritárias, ou seja, o Supremo, a solução via eleições deixa de ser opção. Quando a autocontenção é mera retórica, sobram escracho, anomia e cinismo cívico. As menções a impeachment e renúncias de juízes de Supremas Cortes dispararam e com razão. Aí ele primeiro fala do mundo. Tais eventos são incomuns, mas 2 casos constantes, na Argentina e no Chile, revelam como se forma uma espiral de degradação institucional associada a comportamentos desviantes no topo do sistema. Ao mesmo tempo, oferecem um contrafactual, a possibilidade de uma resposta institucional virtuosa. O episódio argentino ilustra como a degradação institucional iniciada por Menem produziu uma contra-reação populista sobre os Kirchners, gerando uma espiral autodestrutiva marcada por escrachos violentos, perseguições e reformas extremadas. A pergunta inevitável é: o que garante que dinâmica semelhante não possa ocorrer no Brasil? Não sei, né? Não sei.
Será, rapaz? Né? Não, vai ver, ó. Espiral autodestrutiva marcada por escrachos violentos, perseguições e reformas extremadas. Perseguição tá rolando tem tempo, né? Reforma extremada que viria depois. No Chile, há 2 casos instrutivos. Um juiz foi impedido por fornecer informação privilegiada à filha em um litígio imobiliário sob sua relatoria. Maravilhoso. E uma juíza foi destituída pela própria corte por tráfico de influência na instituição e conluio com o advogado. Muito diferente, né? Graças a Deus isso não acontece no Brasil. O Congresso deflagrou um processo de impeachment, mas a corte, percebendo a ameaça à sua reputação e integridade institucional, destituiu a magistrada antes mesmo da conclusão do processo. Sofia, vai lá, se aposenta, recebe lá teu salário na entrada ao Brasil e fica de boa, que a gente segura aqui as pontas. E acabou resultando apenas na sanção adicional de proibição de exercício de funções públicas. O desenho institucional facilitou essa resposta. No Chile, na Alemanha e no Canadá, juízes das Supremas Cortes podem ser destituídos tanto pelo parlamento quanto pela própria corte. Na Itália, França e Espanha, o controle é predominantemente interno. No Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, a destituição ocorre exclusivamente via impeachment. Ainda que os membros do Supremo quisessem, no Brasil, só quem pode fazer impeachment é o Senado. A nossa situação é gravíssima. É mesmo. Ao fim e ao cabo, o que irá importar é a força da reação social à espiral de degradação institucional. Quando a corrupção alcança as instituições contra-majoritárias, a solução, via eleições, deixa de ser opção, como mostrei aqui. Quando a autocontenção é ilusória, sobra o escracho, a anomia social e o cinismo cívico avassalador. O que eu percebo é o seguinte: a gente está longe de alguma mudança mais profunda. A gente pode estar mais perto, a depender do resultado das eleições de outubro. Mas de 2019 para cá, eu acho que só nesse final de 2025 para cá que a imprensa começou a tratar impeachment como uma coisa possível e talvez necessária. Possível e talvez necessária. Porque a conversa de impeachment já rolou por muito tempo e a imprensa nunca foi favorável, sequer via, né, possibilidade. Nós falamos, não, fulano ali é meio heterodoxo, né? Eles gostam dessas palavras bonitas para falar que tá falando coisa errada. Cicrano, tá fazendo isso, né? Mas é por uma boa causa. E agora não, agora a imprensa já começa a falar abertamente sobre impeachment. Tá mudando, né? De pouquinho em pouquinho o clima no Brasil. Vamos ver para que lado vai. E vamos falar de coisa boa.